Tem que gravar. Podemos. Eu nem gravei. De vez em quando vocês me lembram, senão eu fico aqui viajando, filosofando e nada faço. Ó, então vou lá. Vamos apresentar aqui agora o nosso amigo Emily Durkheim. Já ouviram falar de Durkheim? Já ouvimos, já. Eu, pelo menos, né? Hã? Eu já escutei, já. Escutou? Já leu alguma coisa? Já estudou ou não? Ler em si, não. E estudar sobre ele já, mas deixei para trás. Mas era para concurso? Era para alguma coisa do Não, gênero? era matéria de escola e curiosidade mesmo. Ok. Então, o Durkheim foi um filósofo francês, um dos pensadores que mais contribuiu aí para a sociologia. Na realidade, ele foi o primeiro professor universitário de sociologia do mundo. Então, o Durkheim, ele, além de sociólogo, ele foi antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo. É, ele é típico do filósofo já da década do século XIX. Então, ele veio de abril de 1858 a novembro de 1917. Então, ele já vem num processo contemporâneo de estudar a sociologia. Então, Durkheim, Emily Durkheim, francês. E aí, tudo que a gente começa a ver da questão da filosofia, da sociologia, vem dos estudos do Velho Mundo, né? Então, assim, quando o Brasil ainda já era criança, esses caras já estavam estudando os processos sociais. O Brasil possivelmente ainda era colônia e eles já estavam estudando processos aí sociais, discussões que nós estamos tendo em 2021, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vamos entender um pouquinho o que Durkheim, por onde Durkheim gosta de passear. Ele pegou referências aí positivistas do Comte, é, e ele entende que a humanidade avança a partir do momento que é aperfeiçoada e governada pela lei do progresso. Então, ele era uma pessoa que vai trabalhar esses processos de coercitivo, de como a sociedade influencia as pessoas. Eu faço uma pergunta provocativa do Durkheim, que é o seguinte: vocês acreditam que nós somos frutos do meio? O meio que eu convivo diz muito a meu respeito? Com via Eu de regra, acredito. talvez. Talvez, né? Talvez. Não como uma verdade absoluta, mas acho que pode condicionar. Há uma influência, né? Tem aquele ditado lá, né? Não sei se eu já ouviu, mas como é que era? O pai era dois irmãos, aí o pai era um alcoólatra e ladrão. Assim, fora da lei. E aí um dos filhos vira ladrão e fora da lei, enquanto o outro segue carreira de policial. Aí, tipo, o exemplo foi dado de como ser e de como não ser. Cabia um dos dois de ver como é que ia ser. Interessante isso, hein? Interessante. O mesmo olhar para a mesma questão social, né? Dois olhares por uma questão social. Interessante. Interessante. As ideias de Durkheim, então, sobre a sociedade, o indivíduo é o produto da sociedade, então, tudo que nós, para Durkheim, tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui é segundo Durkheim. É porque tem hora que eu começo a falar na primeira pessoa, igual eu falo muito de Karl Marx. Não é que eu estou falando de Karl Marx, assim, você deve gostar da esquerda. Aí eu começo a falar de outro, porque eu aqui estou tentando traduzir da melhor forma possível o pensamento sociológico, filosófico desses caras aí, que na minha opinião era muito gênio, né? Assim, uns 300 anos atrás, 200 anos atrás, os caras começaram a estudar algumas coisas que a maioria de vocês, de nós, estamos vendo a partir do momento que a gente entra numa escola ou numa universidade, os caras já tinham essa visão lá atrás, tem que tirar o chapéu. E olha que lá não tinha rede social, não tinha nada para poder influenciar esses estudos. Então,
são os gênios mesmo. Então, as ideias de Durkheim sobre sociedade eram o seguinte: o indivíduo é produto da sociedade e a sociedade precede o indivíduo. Então, Durkheim acredita cegamente que a sociedade sempre existiu antes de qualquer indivíduo chegar. E, consequentemente, esse indivíduo ele vai ter que se adequar a esta sociedade. Então, o indivíduo é o produto da sociedade. Esse indivíduo vai se comportar de acordo como a sociedade quer que ele se comporte. Então, essa sociedade é que delimita. Então, se a gente... deu para entender a filosofia, e só para a gente começar, antes de falar os próximos, que o Durkheim entende que a sociedade já existiu. Se eu quero estar na sociedade, eu tenho que me adequar a essa sociedade. E, consequentemente, é essa sociedade que vai determinando como que nós temos que nos comportar. Concordam, discordam, ou vamos esperar mais um pouquinho? Em parte, sim. Em parte, não. E Durkheim ele definia ou defende a ciência como algo científico e não senso comum. Esse processo, eu vou fazer essa pergunta, gente, mas eu sei que vocês já estão mais adiantados, mas eu preciso entender. A diferença de senso comum com ciência está claro para vocês? Alguém quer alguma explicação do que é senso comum e o que é ciência? Tá ok? Tá ok. Nossa, Cecília, se não é você, eu tô numa luta, hein? Obrigado, Cecília, por representar, hein? Ô, Jesus Cristo. Tá, então tá ok. Mas, de qualquer forma, então ele rompe com a sociologia como ciência. Então, assim, ele acredita que não é momento das pessoas darem palpite. Então o objetivo da sociologia são os fatos sociais realmente que possam ser estudados e comprovados, que é o que a ciência faz. Aí, pessoal, quando chega Durkheim, a gente consegue ter alguns diálogos, porque é muito interessante, principalmente para vocês que são do direito, futuros advogados, que é o seguinte: quando a pessoa chega para você e fala, mas isso, você está baseando isso em quê? Mas a sua base para você estar falando isso, você está falando isso baseado em quê? Mas é porque o meu vizinho... Ok, mas o que seu vizinho representa no mundo? O que a sua rua representa em amostragem? Quais outros fatores você tem para poder comparar? Entende qual que é a pegada de Durkheim? Durkheim começa a trabalhar os fenômenos sociais como ciência, e não mais como palpite, como crendice, e aí vai, né? E ele entende que os processos sociais têm que ser estudados como coisas. Isso com uma existência própria, objetiva, que atua de forma coercitiva sobre os indivíduos. Então, a partir do momento em que as pessoas não se enquadram nesse processo social, consequentemente, elas serão coercitivas, elas terão coerção social. Ele acreditava, então, que os fatos sociais poderiam ser estudados através dos mesmos métodos científicos. Então, eu posso testar as pessoas. E, por exemplo, um teste prático social, que vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, inclusive na Federal teve. Você coloca lá uma caixinha com vários doces, um sorvete, a pessoa vai pegar e vai pagar com dinheiro, mas não tem caixa, não tem câmera, não tem nada. Então, é um tipo de estudo para verificar se as pessoas são honestas, têm padrões de honestidade. Isso é um tipo de estudo que verifica. Na nossa sociedade, eu posso chegar e falar assim, olha, no Brasil, isso nunca vai funcionar. Com o pensamento de Durkheim, eu posso falar desse jeito? No Brasil, isto não vai funcionar, porque nós temos uma cultura de país desonesto. Baseado no que Durkheim fala, que tem que ser uma ciência e não um senso comum, eu seria repelido na minha fala?
Se ele teria uma repressão, essa é a minha... Hã? Acredito que para Durkheim, se ele visse isso, ele ia falar que teria que ser algo comprovado, né? Teria que fazer um Exatamente. experimento para chegar a essa fala. Isso. Você já testou o Brasil inteiro? Todas as cidades, todos os bairros, para você ter isso? A gente pode ter regiões do Brasil, ou algumas capitais, ou algumas cidades que não, mas você não pode generalizar. Entende? Então, é essa a grande questão de Durkheim. E aí eu vou começar a trabalhar essa questão provocativa de Durkheim, porque, por exemplo, as pessoas viram, nós somos a região mais rica do país, nós estamos na região sudeste. Os nossos acessos, as nossas condições de infraestrutura, são as melhores que tem no país, comprovadamente, pelo IBGE, enfim. A região sudeste é a região mais rica do país, concordam, né? Aí, uma pessoa da região sudeste vira e fala o seguinte: mas o Bolsa Família só é para vagabundo, para gente que quer. Entende que a gente tem que começar dentro do pensamento de Durkheim, quando você entra na discussão dessa forma, você está baseado em quê? Quando você já pegou Bolsa Família, qual o número de pessoas que pegam, qual é a classe social, aonde você viu isso? Eu vi no Facebook, me economiza, acaba a discussão. Quem tem um pensamento social dentro da filosofia de Durkheim, dentro do processo de Durkheim, você não pode falar de processos sociais baseado na sua única experiência ou no que você ouve falar. Esses fatos precisam ser comprovados. E aí que a gente tem que buscar na fonte. Eu estou falando porque, baseado no estudo do órgão tal, e tal, e aí vai. Deu para entender que a gente tem que parar de dar vacilo, e principalmente vocês que são do direito, não opinar naquilo que vocês não dominam? Estão entendendo o recado, caríssimos? É aquela coisa, né? Se você não sabe, você fica calado, que parece que você sabe. E vai buscar, conhece, não sei, olha, nem sei, tá joia, vou pesquisar então, porque quando qualquer tipo de discussão, e vai fazer parte da profissão de vocês, de convencimento, e nessa busca, quanto mais você tiver argumentos fidedignos para poder abrir a boca, mais respeitabilidade você tem, mais socialmente você vai ser respeitado dentro desse contexto social. Eu consigo. Jailton, mas você consegue falar de uma classe social, por exemplo, a qual você não pertence? Consigo falar através de números, não de vivência. Sacou a diferença? Eu posso falar baseado em dados estatísticos, não de vivência. Aí de vivência eu teria que passar um período ali para poder ter aquela percepção, mas de dados eu consigo apresentar dados. Então, Professor, Oi. se eu falando isso agora, eu me lembrei agora de um podcast que eu vi recentemente no YouTube. O nome do canal é Flow Podcast. E aí ele tinha chamado uma convidada lá, são dois apresentadores, no caso, é como se fosse um bate-papo normal. Sim. Só que ele chamou essa convidada e essa convidada estava questionando o cara que estava entrevistando ela, no caso, vou dar o nome aqui de Monark. E sobre, tipo, a respeito de como você fala de algo que você não tem aquilo comprovado. Uhum. E ela, eu não me lembro direitinho, mas ela estava criticando o fato de que, tipo, ela estava dizendo que tudo que você vai falar, você tem uma base. Você tem, tipo, algo para poder provar. E ele estava querendo refutar, dizendo que não, nem tudo a gente fala com base estatística e tipo, em algo comprovado. Aí ela foi fazendo uns questionamentos para ele, ele foi tipo mostrando, vamos supor, quando a gente vai falar de alguma coisa, por exemplo, quer falar se alguém é bonito ou não, você fala olhando para a pessoa e comparando com seus próprios padrões de beleza, certo? Só que, tipo, ele tava querendo dizer, olha, eu tô falando que você é bonita olhando para você. E ela tava tentando mostrar para ele que, na verdade, ele tá fazendo um comparativo. Só dando um exemplo, assim. Em base de algo que ele já tinha, supostamente, estatisticamente, já pronto na cabeça dele. E limitado ao conhecimento dele, único e exclusivamente dele, né? Sim, sim. isso. Depois, se eu quiser até olhar, é muito interessante essa conversa que ele teve com essa Mas que essa bom que menina. você consegue visualizar quanto é constrangedor, pessoal, e é isso que fala quando vocês têm um posicionamento, geralmente os profissionais do direito têm um posicionamento e fala, às vezes a pessoa ouve a pessoa falando abobrinha.
e ela já esperando no momento de fala. No momento de fala, ela sai refutando tudo aquilo ali, ó, pum, 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 em embasamento, que é o que Durkheim falava. Os processos sociais não podem ser discutidos como senso comum. Né? Não pode ser discutido baseado em única experiência que eu tive. Não pode ser baseado único e exclusivamente na minha religião, no meu bairro, na minha rua, nos meus conhecimentos, de onde eu nasci. Os processos sociais são fatores múltiplos e diversos. E quando a gente fala nesse contexto brasileiro, então não se fala. Então, o cara estava falando lá na França, processo francês, processo europeu, que os processos sociais não devem e não podem ser vistos único e exclusivamente com um olhar de senso comum, mas tudo precisa ser comprovado. E existem formas de comprovar, existem processos de experimento. Por isso que ele fala, olha, a partir do momento que a sociedade vive nesse contexto, cabe a você que está entrando, você se adaptar. E a partir do momento que você não se adapta, né? Porque o processo sociais é que eles vão falar a maneira como nós temos que agir, a maneira que nós temos que pensar e de sentir. Então, Durkheim trabalha um conceito, se o Lucas tiver ainda, porque aí começa a trabalhar conceito. Então, quando eu falo fato social, eu estou falando de Durkheim. Durkheim falava o que era um fato social. Os fatos sociais, eles trabalham a coerção, a questão de exteriores e da generalização. Então, ele fala muito de regras sociais. As regras sociais, os costumes, as leis, eles já existem antes de vocês nascerem, né? Antes de eu nascer. São elas que são impostas por mecanismos de coerção social, como a educação. Então, você não tem como se habilitar a fazer uma carteirinha da ordem se você não fizer 5 anos direito? 5 Isso. anos. 5 anos. Então, assim, você não pode se habilitar a fazer uma ordem, né, a fazer a prova da ordem, se você não passar durante 5 anos por um processo de educação. Ou você não pode usar uma carteirinha de uma ordem se você não estudou, porque você vai ter essa coerção, porque você não passou por uma academia, você não estava vendo a aula de fundamentos filosóficos. Então, as regras sociais, os costumes, as leis, elas já existem antes mesmo de nós nascermos. Se eu quero conviver naquele processo social, cabe a minha adaptação. Esta fala não é do professor Jailton. Esta fala é do Durkheim, ok? Esta fala de Durkheim, vocês concordam que as regras, os costumes, as leis já existem? E se você quiser estar na sociedade, você que adapta? Porque se você não adaptar com esses costumes, com essas regras, todos nós seremos punidos, ou no mínimo, teremos uma coerção. Depende. Concordam com isso ou não? Não totalmente. Eu não concordo, não, professor. Não concordam. Ok. Vamos Eu acho que varia de determinado- acordo com o grupo. Porque senão teria uma única regra, um único parâmetro, mas existem vários, né? E o próprio direito traz isso, né? Assim, pela questão social brasileira, roubar é crime? É. Aí eu responderia para vocês, depende. Concorda que para a sociedade, aí eu vou falar do processo social. Para a lei mas para a sociedade Continua sendo, até onde eu sei. Não, quando eu falo defende, aí você vai falar assim, depende, para a lei, ok. Não, mas então, assim, num todo, até onde eu sei, na sociedade, independente do motivo, roubar continua sendo, como é que fala? Algo rejeitado. Independente do motivo, de certa forma, é rejeitado, mas ele é perdoável. E você falou, depender do motivo, de certa forma. Tá vendo que aí o depende já entrou? Não, assim, independente do motivo, Independente. ele é punido. Por exemplo, estou com fome, eu vou roubar. Uhum. Socialmente, ele continua sendo punido. As pessoas continuam rejeitando esse tipo de comportamento. Só que ele é perdoável. Tipo, a pessoa vê lá, ele roubou porque tá com fome. Aí, até saberem que ele roubou, e continuam punindo ele. Sim. Pelo fato dele estar com fome. Só que depois que descobre que ele tá com fome, aí aconselha ele. Ao invés de roubar, você pode pedir. Mas continua sendo um ato, como é que fala?
punido pela sociedade, rejeitado. Vamos começar a colocar no vocabulário o aprendizado? Aí a gente chama isso de fato social. Aonde você... minha tela está projetada aí? Tá. Olha aqui, ó. O fato social é de agir, pensar e sentir. E isso que você falou aí é um sentimento? Não, gente, mas foi para comer, uai. Hã? Você concorda que isso que você falou nessa justificativa é um crime, mas não era para comer? Isso acaba sendo um sentimento? Sim. Né? Então, a forma de agir, por exemplo, no Estado Islâmico, eles voltaram a cortar a mão das pessoas que cometem crime, né? É um fato social. Agora está sendo lá, a lei modificou. Então, uma pessoa que a partir deste momento está lá, todos os comportamentos sociais lá, automaticamente, que eu falo, da grande maioria da sociedade, está se adaptando a esse novo conceito? Concordam, gente? Sim. Não concorda, não estou falando que concorda com isso, não. Estou falando do processo social, né? Concordo com o processo social. Não. Cortar a mão dos outros, pelo amor de Deus. Isso, exatamente. Porque lá então, é um fato social, de agir, de pensar e de sentir. Então, a gente começa a entender, então, dessas regras. Costumes, leis já existiam, já existem. Isto pode mudar? Pode, mas os atrevidos, abre aspas, e as atrevidas, que queiram mudar regra social, costumes e leis, pagam um preço muito caro. Professor, pensando aqui, a maioria, assim, quando você quer mudar alguma regra da sociedade, você precisa de uma massa para fazer isso. Ninguém sozinho consegue mudar regras sociais. Por exemplo, a sociedade não muda por conta de um cidadão apenas, mas por vários, Sim. sabe? Então, se a pessoa quiser mudar, ela sofre, mas, assim, ela não sofre sozinha, de certa forma, né? Sofre com o próprio grupo. Com o movimento, que aquilo vai acontecendo, né? Por exemplo, a questão homofóbica que aconteceu. Se Sim. fosse só uma pessoa gay, por assim dizer, tentando fazer o movimento, não ia dar certo. Mas como são mais de uma, são milhares, centenas, milhões, Sim. se torna um movimento. Se Ela torna um sofre, movimento. mas não sofre sozinha. Que ainda assim sofre coerções, concorda? Ainda continua sofrendo, querendo ou não. Isso, mas isso em todos os processos, né? Acaba tendo coerção, enfim, por causa das regras sociais do Mas, todo, né? então é correto pensar, por exemplo, que um indivíduo sozinho não tem força nenhuma na sociedade? Sozinho, Um indivíduo sozinho não tem força na sociedade? não, a gente falar que não tem força, mas é muito. Eu poderia Não, mas no falar. sentido de, por exemplo, um indivíduo só não consegue, um indivíduo com uma causa única e específica dele não Não, consegue movimentar a sociedade. Então, é um indivíduo utópico pensar sozinho não nisso, possui poder numa sociedade. né? Você viu que não estou fazendo nenhum, só para a gente entender. O antecessor, o Karl Marx, quando ele começou a fazer o movimento, o que aconteceu? Foi expulso. Frio. Vai caçar movimento social não sei aonde. Compreende? Sim, sim. E ainda assim continuou perseguido. Governo francês, vai fazer isso e isso. Expulsou para outro lugar. É para a gente entender esses processos sociais. Os estudos Karl Marx falam o seguinte: esses processos sociais eles são muito fortes por ter costumes e tem as leis e tem regras sociais. As regras sociais são muito fortes. Esse contexto é tão grande que isso aí já seria matéria para a gente estudar depois da prova inicial. Mas, por exemplo, dentro de Belo Horizonte, tem regras dentro de regras. Por exemplo, se eu vou em algum aglomerado de Belo Horizonte, ali tem uma regra própria? Com certeza. Tem, Se eu for em alguns bairros, provavelmente. você entende que aí é para vocês Por exemplo, convergem. na serra ali, para entrar, por exemplo, de noite, se não me engano, se tiver de carro, né, no caso, só de farol apagado. Eu falei isso para um aluno, provoquei um aluno e ele falou comigo assim, não, professor, aí eu vou pegar o que o senhor falou.
Aí você tem que saber em que ponto da serra você vai entrar, porque não é todo ponto que é assim, entende? Obviamente, né? É assim, se você está no início ali... Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, porque ele já aplicou o conhecimento que aprendeu, porque assim, eu não posso falar que toda essa, compreende, mas eu sei que tem, e também não posso falar que todos os bairros de Belo Horizonte, mas eu sei que, por exemplo, em algumas regiões de Belo Horizonte tem as suas regras próprias. Não é à toa que a gente fala assim, nossa, você vai no centro, não anda com o celular na mão não, viu? Porque qual que é a regra? Se eu andar de celular na mão em Belo Horizonte, há uma possibilidade muito grande de eu ser Soltado. roubado. Ah, e outra coisa, e se eu ser roubado, também vai andar de telefone em Belo Horizonte, quer ser roubado mesmo. Ainda assim, eu levo Ainda passa de culpado. porque a regra social estipulada é não ande com celular no centro. Porque no centro não existe segurança a ponto de você poder utilizar um bem. Estas regras, inclusive, você vê polícia, e eu acho que aqui na sala tem até um, que dá as dicas, anda com a mochila na frente, anda com o celular na mão, evite isso, evite aquilo. Quando a gente tem um órgão público que vem falar isso, ele está falando das regras que existem em algumas regiões do país, algumas regiões de Belo Horizonte, entende? E aí não é uma crítica se está certo ou está errado, não. Mas a gente está falando como que esse processo de regras sociais é forte. Sim, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, um questionamento? O professor é louco, não é? Ainda bem que eu sempre vou falar segundo Durkheim, né? Professor, de uma análise assim, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, essas regras que, igual, por exemplo, não ande com o telefone na mão na rua. Se essa fosse uma regra de hábito, por assim dizer, da nossa sociedade, pelo menos até onde eu me lembro, né? Na lei dos Estados Unidos, poderia ser feito um julgamento com base nessa própria regra. Aqui no Brasil isso não acontece, mas seria uma forma interessante de aplicabilidade da lei, por assim dizer, da vontade social? Sim, isso poderia ser um fator social, uma maneira de agir. Como que a nossa lei age aqui? Porque é muito aí, gente, agora nós vamos pedir desculpa ao Karl Marx, que nós vamos para o senso comum, tá? Vou pedir desculpa ao Karl Não, Marx tranquilo. aqui. Mas, por exemplo, quem é da área pública sabe, às vezes um policial, coitado, tem um trabalho de pegar, fazer um boletim de ocorrência, levar esse cara que roubou o celular, fazer o boletim tal, 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 tal. No outro dia, no mesmo dia, essa pessoa está na rua novamente. Chega a ser frustrante, não é mesmo? É frustrante para o profissional da área da segurança e é frustrante para o cidadão, mas essa é a maneira de agir que a gente está falando do fato social, tá vendo? Essa é uma maneira de agir, especificamente aqui nós estamos falando de Belo Horizonte. Tá? E aí, as características do fato social é generalidade, é social todo fato que é geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos, pelo menos a maioria deles. Então, por exemplo, o fato social de generalidade, homem no Brasil não usa saia. A família constituída no Brasil é uma família homem-mulher. Qualquer outro tipo de família não é. Então, essa questão que é o fato que repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, é uma questão de generalidade. Todos esses exemplos que eu dei aí foi provocativo, só para a gente entender o que é generalidade. Porque o que tem essa generalidade é que isso acontece na maioria, mas não quer dizer que seja no todo. Então, acaba sendo algo que é geral. Então, o fato social se é generalizado, olha, a religião no Brasil é católica. Eu não posso generalizar. Aliás, a religião oficial no Brasil é a católica. Eu estou generalizando, mas quando a gente começa a observar, a gente entende que na maioria. Então, é todo aquele fato que se repete na maioria dos indivíduos de uma forma generalista. Então, acaba repetido. Então, isso é um fato social. E se aquilo repete, esse processo começa a ser general. Então, assim, um fato social que tem acontecido. O centro de Belo Horizonte é um local
de andarilhos, principalmente próximo à rodoviária. É um fato social. Todos os indivíduos que estão naquela baixada da rodoviária, em determinado horário, a gente pode considerar que é andarilho. Ponto. Então, mas quando a gente vai lá, a gente observa que tem trabalhador, que tem pessoas que começam, enfim. A questão da exterioridade existe e atua sobre os indivíduos independente da sua vontade ou adesão consciente. Então, é um fato social exterior. São coisas que a gente não pode e não está no nosso controle. Existe e atua sobre nós. Por exemplo, vou passar no radar, vou passar num sinal que tem radar. Independente que eu não tenha intenção de passar e por distração eu passei e fui fotografado, eu vou ser penalizado. Então, é um fato exterior. Atua diretamente sobre a minha pessoa, independente da minha vontade ou adesão consciente. Poxa vida, gente, foi sem querer que eu fiz isso. E aí a gente vai ter que parar a aula, né? Pessoal. Acho que dá para falar para mente coercitividade, não? E a questão coercitiva, e se acabar, a aula já vai estar gravada lá, tá? Eu vou baixar lá e vou passar para vocês, vai estar na... Existe a força sobre... É o grau de coerção de um fato social identificado pelas sanções sociais. Por exemplo, uma pessoa estuprou uma criança de 6 anos. Além de ter a coerção dele ter cometido um crime, a sociedade também há uma possibilidade muito grande de ter essas sanções. Entendeu? O grau de coerção de um fato social pode ser identificado pelas sanções sociais também. Uma pessoa roubou, ela vai ser presa.